Fala galerinha, você sabe o que é número de oxidação? Sabe calcular o NOx de um elemento dentro de um composto? Não? Então fica comigo que você vai aprender agora. Galera, o que é número de oxidação? Número de oxidação é a suposta carga de um elemento ao realizar uma ligação química. Por que a gente diz que é suposta carga do elemento? Porque, na verdade, nós temos ligações iônicas e ligações covalentes. Nas ligações iônicas, você tem ali um cátion com carga positiva e o ânion com carga negativa. Cargas opostas se atraem, você tem uma ligação eletrostática, uma atração entre os íons. Então você tem uma carga real. Mas quando você tem uma ligação covalente, você não tem transferência de elétron. Você tem um compartilhamento de elétron. E quando você tem um compartilhamento de elétron, você não tem uma carga real, você tem uma suposta carga. Então vamos lá. Vamos aprender o NOx dos principais elementos. Tem elementos que têm NOx fixo, outros NOx variáveis, e a gente vai aprender a calcular esses NOx dentro dos compostos, ok? Vem comigo. Primeiro, substância simples. Lembra o que é substância simples? Substância simples são substâncias formadas por apenas um elemento da tabela periódica, uma letra maiúscula. Então, aqui eu tenho a molécula do gás oxigênio, O2, que é formada por apenas pelo elemento oxigênio. Então, é uma substância simples. Para toda substância simples, sempre o NOx igual a zero. Então, O2. Qual vai ser o NOx dessa molécula aqui, de O2? Zero. Cl2. Qual vai ser o NOx? Uma molécula formada por apenas um elemento, substância simples. Qual é o NOx? Zero. N2. Substância simples. Qual é o NOx? Zero. Ferro, sozinho, qual é o NOx? Zero. Então, para as substâncias simples, sempre NOx igual a zero. Beleza? Agora vamos ver os elementos que têm NOx fixo. Quando eu tenho os metais da família 1A mais a prata, eu tenho NOx mais 1. Então, todos os elementos da família 1A mais a prata, NOx mais 1. Todos os elementos da família 2A, metais alcalinos terrosos, mais o zinco, NOx mais 2. E o alumínio, NOx mais 3. Então, metais alcalinos mais a prata, mais 1. Metais alcalinos terrosos, 2A, mais o zinco, mais 2. Alumínio, NOx, mais 3. Olhou para esses caras aqui, já sabe que eles apresentam NOx fixo, tá? Nós temos também aqui o flúor apresentando NOx menos 1, tá? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O NOx dele é menos 1. Galera, para os hidrogênios, hidrogênio vai apresentar o NOx mais 1 na maioria das vezes. Só que nós temos exceções. Quais são? Quando ele forma um hidreto. O que são os hidretos, galera? Hidreto é quando você tem o hidrogênio ligado a um metal, tá? Então, se você tem o hidrogênio ligado a um metal, você vai ter o NOx do hidrogênio igual a menos 1. Exemplo, eu tenho o hidreto de sódio, então o NOx dele aqui vai ser menos 1. O NOx desse cara aqui, hidrogênio do lado direito da fórmula ligado ao metal, menos 1. Olha aqui, esse cara aqui, o sódio. O sódio ele está na família 1A. Qual é o NOx dele? Mais 1. O NOx dele aqui é mais 1. O cálcio ele está na família 2A. Qual vai ser o NOx dele? Mais 2. Então, o NOx dele aqui vai ser mais 2. A gente vai ver daqui a pouquinho que o somatório das cargas dentro de uma molécula neutra tem que ser igual a zero. A gente vai aprender daqui a pouquinho. O oxigênio, galera, a maioria das vezes ele vai apresentar o NOx menos 2, tá? Vai apresentar o NOx menos 2, exceto quando ele estiver formando um peróxido, que vai apresentar o NOx menos 1, ou um superóxido, que vai apresentar o NOx menos meio. Então, na maioria das vezes, o NOx do oxigênio menos 2. Só que
Quando você observar que o oxigênio está ligado a elementos da família 1A, 2A ou hidrogênio, você vai suspeitar que o NOx dele pode ser diferente de -2. E aí você vai ter que calcular esse NOx, tá? A gente sempre sabe o NOx de um elemento e fica faltando o NOx do outro elemento, a gente tem que calcular. Ó, nesse caso aqui, nós temos o peróxido de hidrogênio. O NOx desse cara aqui, então, ó, do oxigênio aqui, vai ser -1, tá? Nesse caso aqui, nós temos o superóxido de lítio. O NOx dele aqui vai ser -0,5, ok? Fica comigo que a gente vai ver agora o cálculo desse número de oxidação nos compostos, tá? Tira um print aí. Galera, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Bom, nesse momento de ensino remoto, algumas coisas a gente acaba perdendo, né? A gente não tem esse contato mais próximo. Mas no passado bem recente, né, nós tínhamos esse contato com os alunos mais próximos. E dava para perceber que alguns alunos, eram uns alunos mais populares, as meninas gostavam mais de alguns carinhas ali, tá? Eu tive um aluno desse, né? Fernando era aquele cara popular, as meninas doidas para namorar com ele, mas ele não queria colar com ninguém, ele não queria namorar. Já saiu da escola e continua a mesma coisa, não quer colar com ninguém. Então, Fernando não cola com ninguém há 23 anos. O ferro, o cobalto e o níquel podem receber o NOx +2 ou +3, beleza? Eu tive 2 alunos também que eram bem problemáticos, tá? Pablo e Patrick. Eles ficavam estressados quando chamavam pela ordem ali, pelo número da chamada deles, que porventura era o número 24. Então, a turma meio que sacaneavam eles se estressavam, se estranhavam. Então, Pablo e Patrick, estanho 24. O chumbo, a platina e o estanho podem receber o NOx +2 ou +4. Belezinha? E esse cara aqui, não vou falar o nome, mas esse cara homogêneo aos 12 anos apenas. Não vou repetir, volta ao vídeo. Então, ó, o cobre mais o mercúrio podem receber o NOx +1 e +2. E, sexta-feira, 13. O ouro pode receber o NOx +1 ou +3. São os principais elementos aqui de NOx variados, tá ok? E a gente tem aqui também o cromo, tá? O cromo ele pode receber o NOx +2, +3 ou +6. A gente pode fazer isso aqui, ó. 2 vezes 13 vai dar igual a quanto? A 6. Então, ó, +2, +3 ou +6. O manganês pode receber o NOx +7, +6, +4 ou +2. 7 vezes 6 é igual a 42. Beleza? Isso daqui, essa brincadeira para vocês gravarem, porque o número de oxidação desses caras aqui pode variar e é importante a gente saber esses valores, ok? Agora vamos aprender a calcular dentro de um composto o número de oxidação de um elemento. Então, ó, a soma do NOx em um composto neutro é igual a 0. Então, se eu tenho um composto neutro, tá? O somatório do NOx deles tem que ser igual a 0. Vamos ver como fica? Vamos lá. Olha só, o número de oxidação do sódio eu sei porque ele está na família 1A. O elemento da família 1A vai apresentar o NOx +1, lembra? Elemento da família 2A vai apresentar o NOx +2. Então, ó, esse cara está na família 1A, ele vai apresentar o NOx +1. Então, ó, +1. Esse aqui eu não sei o NOx dele, vou chamar de X. +1 mais X tem que ser igual a 0. O somatório deles tem que ser igual a 0. Então, eu vou deixar o X de um lado igual, vou passar o mais para o outro lado, vai como menos. X vai ser igual a -1. Então, o NOx desse cara aqui, -1. +1 menos 1 igual a 0. Beleza? Deu para entender? Vamos analisar aqui o outro agora, ó. Potássio, ó. Potássio, eu quero saber o NOx do enxofre, o S. K2S. Vamos lá. O potássio está na família 1A. Então, eu sei que o elemento na família 1A
ele recebe o NOx mais 1. Esse cara aqui eu não sei, vou dar o nome de X. Então vai ficar o seguinte, mais 1, só que eu tenho 2 elementos de potássio, eu tenho 2 átomos de potássio. Então 2 vezes mais 1 vai ficar mais 2. Mais 2 mais X vai ser igual a 0. Então, ó, X vai ser igual a mais 2, passa para o outro lado da igualdade, muda o sinal, vai ficar menos 2. Então, X é igual a menos 2. Então, esse cara aqui, ó, é igual a menos 2. Beleza? Vamos lá, eu quero saber o NOx do nitrogênio. Aqui, ó, preste atenção. NOx do nitrogênio. Eu tenho o elemento sódio, que eu sei o número de oxidação dele, que é mais 1. Por que mais 1? Porque ele está na família 1A. Beleza? Esse cara aqui eu não sei, vou chamar de X. O oxigênio, na maioria das vezes, ele vale menos 2, né? Lembra como for peróxido ou superóxido? A gente vai desconfiar só se ele estiver ligado a elementos da família 1A, 2A, ó. Família 1A, 2A, a gente vai desconfiar. Como ele não está ligado a um A metal, então a gente não vai desconfiar do NOx dele, vai ser menos 2 mesmo. Só que eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então vai ser 2 vezes 3, que vai me dar o valor de menos 6. E tudo isso é igual a 0. Vou isolar a letra de um lado, o número do outro. X vai ser igual a menos 6, passa para o outro lado como mais 6. Mais 1 passa para o outro lado como menos 1. Então, X vai ser igual a mais 5. Então, ó, nesse composto aqui, esse cara vai receber o NOx de mais 5. Beleza? Agora eu tenho esse outro cara aqui, ó. Eu quero saber o NOx do enxofre, tá? Eu tenho o elemento hidrogênio, que tem o NOx fixo, lembra? Hidrogênio vai ter o NOx também mais 1, ó. O hidrogênio aqui, ele tem o NOx mais 1. Então, vou colocar aqui, ó, mais 1. Só que eu tenho 2 hidrogênios na fórmula, 2 átomos de hidrogênio. Então, 2 vezes mais 1 vai ficar mais 2. Um enxofre eu só tenho 1. Vou chamar de X. Então, vai ser mais X. O oxigênio vale menos 2, só que eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, 2 vezes 4, aqui vai me dar menos 8. E tudo isso tem que ser igual a 0. Então, ó, X, letra de um lado, jogo tudo que é número para o outro lado, mudando o sinal. O que é menos vai para o outro lado como mais 8. O que é mais vai para o outro lado como menos 2. X vai ser igual a mais 6. Então, ó, o enxofre aqui vai ter o NOx mais 6. Beleza? Continua comigo que a gente vai fazer mais exercícios. Essa matéria é bem tranquilinha, mas ela é importantíssima para várias outras matérias à frente, como nomenclatura de ácidos, bases. Então a gente vai precisar saber do número de oxidação. Então vamos lá, vamos calcular aqui, ó. Coloquei alguns compostos aqui para a gente fazer o cálculo do número de oxidação de quem está sublinhado. Então, ó, eu quero saber o número de oxidação do átomo de oxigênio. Aqui, nós temos o seguinte. Sabemos o número de oxidação do hidrogênio? Sim, ele tem um NOx mais 1. Então, ó, NOx dele aqui, mais 1. Só que eu tenho 2. Então, eu vou multiplicar esse 2 aqui, ó, vai multiplicar o mais 1. Então, vai ficar mais 2. Esse cara aqui eu não sei. Então, eu vou colocar mais x. Isso aqui, como é neutro, tem que dar igual a 0. Então, x vai ser igual a mais 2 passa para o outro lado, menos 2. Tá vendo que o oxigênio deu menos 2? Na maioria das vezes, ele vai dar menos 2. Ó, amônia. Vamos ver quanto que é o NOx do nitrogênio aqui na amônia. O hidrogênio, eu sei que é mais 1. Lembra que o hidrogênio, se ele estiver ligado a metal, ele vai ser um hidreto. Mas nesse caso aqui, o nitrogênio é um ametal. Então, não, ele vai ter o NOx mais 1. Tá? Como eu tenho 3 de hidrogênio, eu vou multiplicar por 3. Então, vai ficar, ó, esse cara aqui eu não sei, vou chamar de x.
Então vai ficar x mais 3 vai ser igual a 0. Então x vai ser igual a mais 3 vai para o outro lado como menos 3. Então o NOx da amônia aqui é igual a menos 3. Tá? Menos 3 com mais 3 igual a 0. Beleza? Tá dando para entender? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. O fósforo, eu quero saber o número de oxidação dele. Eu tenho 3 hidrogênios. Cada hidrogênio tem um NOx mais 1, tem um NOx fixo. Então, eu vou multiplicar aqui por 3. Então, vai ficar mais 3. Mais 3 mais x. Quantos oxigênios eu tenho? O oxigênio, na maioria das vezes, vai dar menos 2, né? Como está ligado aqui um ametal, beleza, vai continuar sendo menos 2. Vezes 4. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Isso aqui vai ser igual a quanto? X, vou isolar o número, a letra. X vai ser igual, menos 8 vai para o outro lado, mais 8, menos, 3 positivo vai para o outro lado como negativo. Então vai ficar x igual a mais 5. Então, o fósforo aqui tem o NOx mais 5. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Beleza? Vamos lá, ó. Esse composto aqui, eu quero saber o NOx do carbono. Se eu não sei, vou chamar de X. Desculpa. O cálcio está na família 2A. Se ele está na família 2A, o NOx dele é mais 2. O oxigênio vai ter o NOx menos 2, só que eu tenho 3 oxigênios, então vai ficar mais 2 mais x menos 6. Tudo isso vai ser igual a 0. Tá? Então, x vai ser igual, menos 6 vai para o outro lado, mais 6, mais 2 vai para o outro lado como menos 2. Então, x vai ser igual a mais 4. O NOx, então, do carbono aqui vai ser igual a mais 4. Beleza? Vamos ver agora esse exemplo aqui, ó. Eu quero saber o oxigênio. Opa, o oxigênio está ligado, lembram? Família 1A, 2A e hidrogênio. Quando o oxigênio está ligado a um desses caras aqui, ó, eu tenho que abrir o olho, tem que ficar de olho ali, ó. Vou suspeitar do NOx e do oxigênio. Então, eu sei o NOx do hidrogênio? Sei, é mais 1. E eu tenho 2 hidrogênios, então vou ter que multiplicar. Então vai ficar mais 2. Não sei o NOx do oxigênio, vou chamar de X. Só que eu tenho 2 oxigênios, então vou chamar de 2x. Vou multiplicar por 2. E tudo isso tem que ser igual a 0. Então, ó, 2x vai ser igual a menos 2. Então, x vai ser igual a menos 2 sobre 2. X vai ser igual a menos 1, tá? Dois números iguais ali, se dividindo, menos 1. O oxigênio, então, aqui, ó, já não vai ser menos 2 como da maioria das vezes. Aqui ele está formando um peróxido, tá? Nesse caso aqui, ó, esse oxigênio aqui é um peróxido. E para o peróxido, o NOx é menos 1. Beleza? Tá dando para entender, galera? Tá acompanhando? Vamos lá, hein? Acorda aí. Se liga nessa daqui, ó. Li2O4. Eu sei o número de oxidação do lítio? Sei. O número de oxidação dele é mais 1. Só que eu tenho 2. Então vai ficar mais 2. O oxigênio eu não sei. Por que eu não sei, galera? Porque o oxigênio está se ligando a um cara da família 1A. Então eu vou suspeitar do NOx dele. Não posso dizer que é menos 2. Então, vou chamar esse cara aqui, ó, de mais X. Ele é o X, só que eu tenho 4 átomos dele. Então vai ser 4x. Isso tudo tem que ser igual a 0. Então, ó, 4x vai ser igual a menos 2. Então, x vai ser igual a menos 2 quarto. Isso daqui
vai ser igual a quanto? X igual a menos meio, né? Divide em cima e embaixo por 2, vai dar menos meio. Quando eu tenho oxigênio com a carga menos meio, esse cara aqui é um superóxido, tá? Então aquele cara aqui, ó, esse cara aqui, ele vai ser um superóxido de lítio. Beleza? Tá dando para entender, galera? Vamos lá. Outra regrinha importante. Regras para íons, tá? Quando eu tenho um íon monoatômico, a carga dele vai ser a própria carga do íon, tá? Na mais 1, a carga dele mais 1, tranquilo. Ca mais 2, a carga mais 2. Hidrogênio, carga mais 1. Só que nós temos que aprender a calcular o NOx desses íons aqui, ó, que são importantíssimos. O NOx desses caras aqui, nesses íons poliatômicos, vai ser o seguinte: o somatório do NOx tem que ser igual à carga do íon. Então, ó, qual é a carga do íon? É essa carga aqui de cima, ó. Menos 1, esse aqui, ó, menos 2. Então, vamos calcular igualzinho a gente estava fazendo aqui, só que na hora de igualar a zero, nós vamos igualar ao número da carga do íon. Então, ó, eu não sei o valor do número de NOx do nitrogênio, então vou chamar de X. Então vai ficar X igual. O oxigênio quanto que vale? Vale menos 2. Só que eu tenho 3, vou ter que multiplicar esse menos 2. Então vai ficar X igual a menos 6 igual a carga do íon. A carga total do íon é menos 1. Então vai ficar X igual. O menos 6 passa para o outro lado igual a mais 6 menos 1. Então, X vai ser igual a mais 5. Então, a carga do nitrogênio aqui, ela vai ser mais 5. Beleza? Deu para entender? Vamos lá, ó. Nessa situação aqui, ó, não sei o valor do NOx do enxofre. Vou chamar de X. Então, ó, X vai ser igual. O NOx do oxigênio é menos 2. Só que eu tenho 4, vou ter que multiplicar aqui, ó. Menos 4 vezes 2, 8. Então, menos 8 vai ser igual à carga do íon. Quanto que é a carga do íon? Menos 2. Então, X vai ser igual. Menos 8 passa para o outro lado, mais 8, menos 2 continua lá, menos 2. Então, ó, X vai ser igual a mais 6. O número de oxidação do enxofre aqui, ó, desse íon, ele vai ser igual a mais 6. Beleza? Tranquilinho? Tá dando para entender? Vamos continuar. Ó, amônio, eu tenho nitrogênio aqui, não sei o NOx dele, vou chamar de X. Então, X mais, qual é a carga do hidrogênio? Mais 1, tá? Lembra, isso aqui não é um hidreto porque o nitrogênio é um metal. Então, o hidrogênio aqui tem carga mais 1, só que eu tenho 4 hidrogênios, então vai ser mais 4. Mais 4 igual a quanto? Igual a carga do íon, tá? Esse cara aqui vai ser mais 1. Então, X vai ser igual, mais 4 passa para o outro lado, menos 4 mais 1. Então, X vai ser igual a menos 3. Então, o NOx do nitrogênio aqui, ó, vai ser menos 3. Beleza? Vamos para esse cara aqui agora, ó. Por último, fosfato, nós temos PO4. Não sabemos o NOx dele, vou chamar de X. Oxigênio é menos 2, só que eu tenho 4. 4 vezes menos 2, menos 8. E tudo isso vai ser igual à carga do íon, que é menos 3. Então, X vai ser igual a mais 8 menos 3. X vai ser igual a mais 5. Então, o NOx do fósforo aqui é mais 5. Galera, não é difícil, é só praticar. Quanto mais exercício fizer, mais fácil de você pegar esse mecanismo e mais automaticamente vai ficar esse cálculo. Você pode fazer até de cabeça depois que você pegar a manha. Galera, então, é muito importante a gente guardar as cargas dos principais ânions. Eu coloquei aqui para a gente observar. Ó. Guardar as cargas dos principais ânions.
nós temos aqui o ânion sulfato, que vai apresentar a carga menos 2. Nós temos o carbonato, que vai apresentar a carga menos 2. O fosfato, carga menos 3. O nitrato, carga menos 1. Tá? E o cianeto, carga menos 1. Beleza? Então, galera, muito obrigado por ficar até aqui nessa aula. Se você gostou, acha que tem algum amigo que vai precisar dessas informações, compartilha com ele e tamo junto.